Muito bem-vindo à nossa live do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E hoje nós vamos falar sobre restauração de fontes, de nascentes. E o texto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje seria Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar seu fruto. Água, né? Água é fundamental para o ser humano. E nós estamos aqui na mata ciliar do nosso sítio. E a mata ciliar é muito lindo, né? Esse termo, porque lembra os cílios. A mata ciliar fica em volta, margeia rios, córregos, para evitar problemas, né? Nesses rios, né? Uma proteção. E a água é tão importante, é um recurso essencial para a vida e para muitas atividades. O nosso corpo, o corpo humano, tem cerca de 60% de água. A água no planeta está em forma de salgada e doce. 97,5% é salgada. O restante, 2,5%, água doce, né? E dessa minoria de água doce que nós temos, 2,5%, 70% da água doce está congelada em geleiras na Antártica, em Ártico, né? No Ártico. E o restante dessa água doce, em torno de 30%, estão nos rios, nos córregos e também no lençol subterrâneo, nos aquíferos subterrâneos. A água ela é muito escassa em muitos lugares do mundo. No Brasil, tem 12% da água. O Brasil é bem-aventurado. 12% da água doce do mundo está aqui. E há uma disputa muito grande pela água. Acredita-se que a Terceira Guerra Mundial acontecerá por água, né? Guerra por água. Nos árabes, os judeus têm brigado pelos locais que margeiam o Rio Jordão, o tanto que a água é preciosa, né? E aqui no sítio nós temos que o Leomã conseguiu restaurar 3 minas que estavam perdidas. E ele vai estar contando para a gente como que aconteceu isso, como que isso foi possível. Como ele conseguiu restaurar nascente de água, né? Ou olho d'água que a gente chama. E nós vamos ver a importância disso. Essas nascentes que vão liberando um fluxo de água, que esses pequenos fluxos vão se unindo e formando os grandes rios. Então agora o Leomã vai contar para a gente como restaurou uma dessas minas. Quando nós compramos essa propriedade, essa mina não existia. Ela estava totalmente assoreada, não fluía água daqui. A pessoa que nos vendeu a propriedade, o irmão de uma dessas pessoas, ele nos chamou um dia e disse: olha, aqui existia uma mina e eu me lembro quando era criança que era a preferida do meu avô. De toda, era a mina cujas águas ele mais gostava. E ele falou isso, mostrou isso aqui, que era totalmente seco, não tinha nada. Mas como não? Ele falou: não, eu tenho certeza que aqui tinha uma mina. Ela estava então totalmente assoreada, não fluía nenhuma gota de água. Hoje, depois que nós recuperamos, ela produz cerca de 80 mil litros de água todo dia, água muito boa, que abastece a nossa casa aqui e o restante flui para o córrego que passa aqui embaixo. O que nós fizemos? Ora, como estava assoreada, eu contratei uma pessoa e o desafio para ele é o seguinte: você deve achar uma mina aqui. E ele começou a cavar, porque não tinha nenhum lugar que demonstrava ter uma mina. E ele começou a cavar e aí até que encontrou o olho d'água aqui nesse barranco. E a partir daí eu limpei, eu coloquei pedras basálticas, pedra tipo brita, aqui e protegi então a nascente para que não houvesse acúmulo, né? Queda de sedimento e viesse a ser destruída novamente. Esse é o segredo, é uma água muito boa hoje, está fluindo.
ininterruptamente, diuturnamente, essa quantidade, 80 mil litros de água por dia, de água de primeira qualidade. Se a gente não cuidar, destrói. Se a gente não restaurar, o potencial da mina sempre esteve aqui. Esse senhor, por que nos falou, ele tem 70 anos agora. O avô dele, então imagina que isso aí tem muito tempo. E durante esse período todo, apesar do potencial da mina estar presente aqui, ela não fluía. Estava coberto, estava destruído e não cumpria a sua função. Essa função tão importante, né, que cumpre a água na nossa vida, dessedentando o homem, os animais, trazendo beleza, trazendo vida a tudo isso. Então hoje nós temos uma mina porque ela foi restaurada. Para ter água boa, para ter a mina de volta à vida, é preciso restaurar essa nascente. Então, olha só que bênção, né? Como a gente precisa recuperar essas minas. Da mesma forma, eu queria conversar com você sobre fatores que estão, às vezes, bloqueando, dificultando a nossa fonte interior. Às vezes, o tempo vai passando e a gente vai perdendo, às vezes, a alegria, o sono, perdendo a serenidade. São preocupações, medo, perdas, problemas que vão se acumulando, mágoas, e que a gente vai carregando, e às vezes isso daí vai soterrando a nossa mina interior. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quando a gente pensa, né, quais os fatores que bloqueiam minas, que soterram, que impedem que as minas fluam, né? Quais são os fatores? A gente tem desmatamento, queimadas, assoreamento, pisoteamento de animais, falta de fluxo, né, daquela mina. Então, nós vamos estar pensando um pouquinho sobre 3 desses fatores, e do ponto de vista aplicado, e daí, né, para a minha vida pessoal, o que isso eu aprendo? O primeiro deles é a questão do assoreamento. O assoreamento é uma questão muito interessante porque é acúmulo de lixo que vem às vezes por enxurrada. Foi o que aconteceu na mina que o Leomã resgatou. Então, esse assoreamento vem assim, às vezes detritos, né, areia, pedaços de madeira, vão chegando e vão sufocando e vão aterrando, né, toda aquela mina, e ela acaba sumindo. Na nossa vida pessoal, isso pode ser coisas que nos prejudicam, tipo o pecado não confessado. Pode ser mentira, jeitinho, né, moral frouxa, e que isso vai acumulando e pode até feder, né, estraga todo o ambiente. Tem uma história de uma vila que ficava no pé de uma montanha. E nessa vila tinha um guarda-fonte que limpava as fontes de águas que ficavam na montanha. E aquela vila recebia uma água límpida, pura, deliciosa. Mas um dia, o prefeito, para economizar, mandou esse funcionário embora, o guarda-fonte. E daí a sujeira começou a vir até aquela vila. E formava uma piscina barrenta, formava entulhos, né, uma cosma verde em cima da água. Aí começou a feder e os pássaros começaram a vazar, né, começaram a ir embora. E aquela espuma verde, os cisnes se foram e as epidemias começaram. Então, o que aconteceu? O prefeito novamente, ele contratou aquele guarda-fontes e as coisas se normalizaram. Na nossa vida é assim, nós temos que vigiar. Vigiar para não acumular lixo. Lixo do pecado, lixo que nos distanciam, né, do lençol subterrâneo, que é o nosso Deus, a fonte de água viva. Nós, como filhos de Deus, podemos pecar, sim, mas tem que ser algo ocasional, né? Que
tipo um pronto-socorro, a gente correr aos pés do Senhor e pedir perdão. Não podemos acumular o pecado como uma doença crônica. Leomã falou isso a semana passada, no domingo passado, né? E hoje nós ouvimos, né, o pastor Ricardo trabalhou com o texto que está lá em Daniel, e eu achei fantástico, né? Um texto que é uma oração de Daniel, que vem bem de encontro ao que nós íamos falar, que diz assim, Daniel, ele volta o rosto para o Senhor. Eu queria que você e eu, nesse momento, fizéssemos o mesmo, voltássemos o rosto para o Senhor e fizéssemos essa oração, que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não temos ouvido aos teus servos, os profetas. E no versículo 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, porque temos pecado contra ti. Versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E daí ele diz lá no versículo 19, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor. Meu Deus, atente-nos e age, não te retardes. Que a gente possa estar orando nesse momento e pensando, o que tem assoreado, o que tem entupido, né? O fluir da bênção na minha vida, o fluir da alegria, o fluir da paz, o fluir da serenidade, da esperança no Senhor. Será que é algum pecado encoberto? Vamos chegar na presença do Senhor, clamar por perdão. Pedir, Senhor, me perdoe, me lave, me purifique de todo pecado. E que Deus possa estar trabalhando na nossa vida, tirando aquilo que não presta, que está contaminando, que está fedendo na nossa história. E que a gente possa sempre fazer isso. Que a gente possa ter uma torre de vigia, em que a gente possa diariamente estar ali nessa torre de vigia perante o Pai, pedindo perdão, pedindo orientação. Que Deus nos dê sensibilidade para ouvir a voz dEle. Você tem uma torre de vigia, um lugarzinho que você vai, você ora, você clama ao Senhor, você chora, você expõe a tua alma na presença do Senhor. Se você não tem, pensa na tua casa, escolha um lugar para ser tua torre de vigia. Meu bisavô, ele usava o paiol. Quando procuravam por ele, né, ele estava lá no paiol, orando com os joelhos dobrados perante o Senhor. E grandes coisas o Senhor fez na vida desse homem, depois que ele encontrou a Jesus como seu Salvador e começou a procurá-lo sem cessar. Que a gente possa fazer isso. Então, primeira coisa é o assoreamento, que é o entupimento, né, por lixo, por coisas que não são nossas, que a gente precisa jogar fora. A segunda é o pisoteamento, né? Pisoteamento de acusações, pisoteamento de intrigas, pisoteamento de pessoas, às vezes próximas a nós, que vão sendo coveiros de sonhos, de iniciativas, né? Muitas vezes, pessoas que pisam, né, às vezes, nas nossas limitações, expõem nossas limitações, ou impedem que a gente se desenvolva. O nosso inimigo, o diabo, ele está querendo, né, impedir que nós estejamos próximos do Senhor, fazendo a obra dele. Então ele coloca pessoas, né, que impedem isso, que isso ocorra. Mas ninguém, nada, em circunstância nenhuma, pode ter autoridade de fazer isso. Nós não podemos deixar. Pessoas que pisoteiam nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança no Senhor. Lá o salmista, no capítulo 42 de Salmos, versículo 3,
ele passa por um problema assim. Ele está lutando, né? Ele está lutando, ele está com problemas. E daí as pessoas zombam e dizem, onde está o seu Deus? E muitas vezes pessoas têm sofrido isso, né? O pisoteamento. Pisoteamento, porque pessoas expõem as suas limitações, ou dizem que é burro, não vai dar certo, não vai para frente, e você vai ser um fracassado. E muitas vezes a gente vai pegando essas palavras duras, difíceis, às vezes subliminares, né? E a gente vai usando isso para a nossa vida. Que a gente possa guardar a fé, na certeza de que se estão passando por lutas, por dificuldades, por limitações, por bloqueios, Deus está permitindo. E não erra, Ele sabe o que Ele faz. Um dia a gente vai entender, um dia vai fazer sentido. Mesmo na luta, na perseguição, ore, louve a Deus, creia que Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos uma prima que ela está passando por um momento muito difícil, com dúvida se vai precisar fazer um transplante. E ela então me ligou um dia, eu até anotei, porque eu achei aquilo tão especial, né? Ela me disse assim, Regina, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei, mas eu estou submissa à vontade dEle. Eu quero a cura, eu tenho pedido a Ele, clamado, chorado na presença dEle, mas que seja aquilo que vá glorificar o nome dEle. Mas eu me sinto numa fornalha de fogo. Mas eu creio que o anjo do Senhor está comigo, eu não estou sozinha. Meus amados, creia isso. Não sei se você está sendo pisoteado pela vida. Creia num Deus que diz lá em Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Mas eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você que é servo do Senhor, que é filho de Deus, está gravado seu nome nas palmas das mãos de um Deus que não se esquece de nós. Em Hebreus 13 ele diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você se sente assoreado, bloqueado pelo pecado, peça perdão a Deus, ora, clama a Deus. Esteja fazendo isso diariamente na presença do Senhor, pedindo orientação dEle. Se você se sente pisoteado por pessoas, pela vida, bloqueado na tua ceifa, na tua nascente, pede a Deus que esteja tratando do seu coração, quebrantando o teu coração, permitindo que você flua livremente. O terceiro fator que causa o bloqueio de nascentes é a falta de escoamento. Nós recebemos a bênção de Deus e precisamos compartilhar. Quando a água fica parada, estagnada, quando ela não flui, ela só dá dengue, dá morte, né? A Bíblia fala lá em Provérbios 11:24 que o generoso ele é abençoado, a alma generosa prosperará e aquele que regar também será regado. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Mas não dê porque você quer receber, não. Dê com o coração aberto, porque Deus se agrada disso. Né? Deus se agrada disso. Em João 7:38, Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Deus tem mananciais para nós. Ele nos dá recurso, fonte de água, mas Ele quer que a gente divida, que a gente reparta. Não podemos de jeito nenhum reter a bênção, seja material, seja conhecimento. Tem gente que não quer dar receitas de alimento, de comida, né? É porque é herança, eu ganhei da minha família, mas a família conseguiu de alguma forma. Vamos dar aquilo que a gente tem, é uma palavra, é um consolo. Deus diz que nós somos consolados para consolarmos o outro. Que eu e você possamos ser condutores de bênção. Lá em João 15:16 diz, eu escolhi vocês para que tenham frutos e esses frutos permaneçam. A árvore não dá fruto para si mesmo, o galho não dá fruto para si mesmo, ele dá fruto para outras pessoas. Nós somos receptores de Deus, mas nós somos também
doadores, nós temos que ser canal de bênção. E a água precisa de escoadouro para ela continuar jorrando. Senão ela vai virar tanque, poça d'água, não é verdade? Não vamos permitir que a nossa água fique retida. Tem 2 mares na Babilônia, na Palestina. Mas na realidade não são mares, né? São lagos, mas são chamados de mares. Mar da Galileia e Mar Morto. Veja bem, os 2 recebem água do Rio Jordão. Mas o Mar da Galileia, ele tem água doce e ele em seu interior tem vida, né? Pulula vida, peixes, vida abundante. O Mar Morto, por sua vez, ele está com as suas águas abaixo do nível do mar. Ele recebe aquela água e estoca. Aquela água vai evaporando, né, e vai ficando salgado. Ao longo dos séculos, né, o Mar Morto, ele não tem vida. Descobriram uma bactéria agora que consegue sobreviver, mas ninguém consegue sobreviver lá, não é verdade? Peixes, não existem peixes lá, de tão salgado que ele é. E por quê? Porque ele retém o que ele recebe. Os 2 recebem água do Rio Jordão, mas o Mar da Galileia, eles liberam essa água e aquilo lá vai tendo vida, né? Vida em abundância. E o Mar Morto tem morte. Assim é a nossa vida, se a gente fica retendo, né? Nós temos que ser uma fonte, uma nascente que doe água, não podemos ficar acumulando, né? O mar generoso, que é o Mar da Galileia, ele proporciona vida. E o mar egoísta, né? Que não tem, não solta, ele recebe e segura, ele só tem sal. Não sejamos acumuladores, que a gente possa estar transbordando vida, passando coisa boa para as pessoas. Aquilo de bom que a gente vai recebendo, que a gente possa passar. Então, nós temos 3 coisas, né, que obstruem fontes nascentes. A primeira é o assoreamento. É entulho de pecado, entulho de ranço, entulho de mágoa. Isso aí não vai, vai segurando, vai aterrando, vai impedindo que o rio flua. Peça a Deus que limpe o entulho, peça a Deus perdão e pensa o que está atrapalhando que eu tenha aquela alegria, aquela esperança, apesar de pandemia, apesar de perdas. O Senhor é o nosso Deus que nos dá esperança. A nossa vida não se restringe a essa, nós temos uma vida eterna para ser vivida e que a gente possa ter uma vida com abundância aqui agora, começar aqui, né, nesse planeta, que a gente possa pensar o que está atrapalhando, voltar para Deus, né, como o Daniel me fala, volte para Deus, ele volte o rosto para o Senhor, volte o rosto para o Senhor, peça perdão, peça para o Senhor ouvir a tua voz e assim, vir logo para te socorrer, para resolver as tuas pendências. Coloca a tua causa na presença do Senhor. Peça a Ele orientação, o que o Senhor quer que eu faça, meu Deus. Eu quero ser útil, eu quero ser bênção nessa terra. Agora também, se você está sendo pisoteado pela vida, pisoteado pela falta de oportunidade, ou por pessoas, por acusadores, ou por pescoveiros de sonhos, né, que falam que você não vai estar certo, que você não vai para frente, ou pessoas que estão pisando no seu caráter, pisando na sua fé, né? Onde está teu Deus, né? E que você possa renascer na tua nascente, na presença de Deus. Peça a Ele, Deus, quebranta meu coração, me dá sensibilidade para ouvir a sua voz. Porque muitas vezes quando a gente vai sendo pisoteado, vai endurecendo, né? Mas pede a Deus para quebrantar, para trocar o coração de pedra por um de carne. E busque ao Senhor em todo o tempo. E Deus vai estar fazendo maravilhas através de nós. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você confia no Senhor?
coloca seu nome aqui, né? Bendito e coloca seu nome, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Esse é o homem que confia no Senhor, que espera no Senhor. Ele vai estendendo as suas raízes junto, buscando, né, o lençol subterrâneo da água doce, da fonte, a nossa fonte que é Deus, nossa fonte principal. E ele consegue daí fluir, né, fluir, abençoar vidas, abençoar pessoas, com palavra que pode trazer cura aos corações. Então, que nós possamos guardar a nossa fonte, Tiago, nossa nascente, né? Estendendo nossas raízes para o Senhor, que Ele é a fonte de água viva. Ele é a nossa fonte de água viva. E que possamos frutificar, ligados a Ele, né? Ter seiva que frutifique bênção para a vida de outras pessoas. Que nós possamos guardar a nossa fé. Esse guardar é muito interessante, é envelopar, né? Envelope a sua fé, o seu caráter, né? A essência do caráter que você recebe de Cristo Jesus na sua conversão. E não vamos nos descuidar, vamos vigiar, vamos ficar atentos como guarda das fontes, para que qualquer descuido, qualquer pecado, qualquer coisa que possa nos afastar do Senhor, que a gente possa imediatamente ir para a nossa torre de vigia e falar: perdão, Senhor, me lava, me purifica de todo pecado. Deixa minha água correr, deixa minha água fazer aquilo que o Senhor projetou, cumprir a missão que o Senhor projetou. Que eu e você possamos ser uma boa nascente, que possamos criar vida por onde a gente passa, distribuir alegria e fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos aqui te pedir perdão, Pai, porque temos errado, temos falhado com o Senhor. Nós estamos corados de vergonha, Pai, na Tua presença, porque o Senhor é um Deus santo e nós temos pecado contra Ti. Pai, perdoa, que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique de todo pecado. E faz de nós, Senhor, nascentes, fontes de alegria, de paz, por onde quer que a gente ande, Pai. Pai, que nós possamos estarmos ligados ao Senhor, recebendo do Senhor a água limpa, pura, Pai, que traz vida, Pai, e vida em abundância. Pai, eu quero te pedir por cada pessoa que me ouve, Pai. Nós temos passado por momentos tão difíceis, Pai, de pandemia, há muitos que estão com parentes enfermos, tiveram perdas, Pai. Oh, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, faz renascer a esperança em cada coração. Traz a cura, traz a alegria, traz a paz que só o Senhor pode dar. Traz a esperança, Pai, porque que todos nós tenhamos aquela certeza, possamos sentir a Tua presença, que não estamos sós. Obrigada, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, meu Deus. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome por cada pessoa que está viva aí me ouvindo, Pai. Porque é o Senhor que preservou a vida, porque o Senhor tem um propósito. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, é um excelente domingo para todos vocês. Que tenhamos uma semana de paz sob a proteção de Deus. E até à noite, no nosso culto, às 17 horas, ou às 17 horas, né? Que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E vamos jorrar a água da vida. Esse quadro, só para terminar, é um quadro pintado pela minha irmã Maria Luísa. De uma foto que nós tiramos no Rio Jordão. Olha que coisa mais linda, o Rio Jordão, né? Lá em Israel, e ele abastece o Mar da Galileia e o Mar Morto, né? E no Mar da Galileia, muita vida floresce ali. Que possamos também ser o Mar da Galileia. Quem
perto de nós a gente leve vida, e a vida que só Deus pode oferecer, como mensageiros dele, mensageiros da sua palavra, que traz vida e vida em abundância, e vida eterna com ele. Amém? Um grande abraço, então, e até a próxima.